Amém. É bom estar na casa do Senhor, não é? É muito bom. Essa semana a gente estava lá em casa e porque eu e Tereza, nós estamos com as nossas netas e íamos fazer uma viagem, então a gente deixou para trabalhar um pouco mais no início da semana e na terça-feira foi um dia muito cheio aqui na igreja e eu cheguei muito cansado. Eu vi várias pessoas e fiz muita coisa e aí elas queriam que eu fizesse alguma coisa e eu falei assim, vovô está tão cansado. E aí a Gigi falou assim, mas eu falei, para onde você estava? Eu falei, estava na igreja. Eu falei assim, mas você gosta de igreja? Eu falei, mas ela está certa, eu gosto mesmo de igreja. É muito bom estar na casa do Senhor. Hoje eu gostaria que a gente falasse de um assunto muito importante, e eu espero que todos possam prestar bastante atenção. Eu vou ler bastante hoje, eu vou gastar um tempo lendo, e eu queria que você já preparasse a sua Bíblia no Salmo de número 139. O que a gente vai fazer hoje, nós vamos falar sobre crescimento. A gente está falando sobre crescimento e crescimento tem tudo a ver com ser mais como Cristo, ser mais como Jesus, ser sal, ser luz na terra, mostrarmos quem nós somos no mundo e agirmos da forma que Jesus age. E a gente então está falando sobre que como crente a gente precisa de tomar uma posição em vários assuntos importantes. Como crentes nós precisamos de nos colocarmos em posições em que as pessoas vão entender o que nós cremos. Nosso trabalho como crente não é acusar, não é condenar, mas é falar a verdade. Jesus disse no Sermão da Montanha que a gente não pode pegar uma luz e colocar embaixo da mesa. A luz tem que estar disponível para brilhar. E o sal não pode ser insípido, porque senão não serve para nada. E o crente precisa então entender que nós temos uma posição de tomar nesse mundo. Nós temos que ser Jesus para o mundo. A Bíblia que o mundo lê é a nossa vida. E por isso que Jesus disse que a vossa luz brilhe perante os homens, para que as pessoas possam ver as vossas boas obras e glorificar o vosso Pai que está nos céus. Então eu queria começar com a leitura do Salmo de número 139. Eu tenho pedido que você traga a sua Bíblia, eu espero que você tenha trazido a sua Bíblia hoje. Faça isso como costume, gente. Vamos voltar a ideia de trazer a Bíblia para a igreja, não o telefone é muito bom e serve para muita coisa, mas nada como a palavra de Deus, e você está dizendo assim, olha, a Bíblia é central na minha vida. O Salmo 139 é simplesmente um salmo fabuloso, um dos mais lindos de todos os 150 salmos. Todos os salmos são importantes, mas alguns salmos chamam a atenção, 23, 1, 121, 91, 139. Deixa eu ler para vocês bem devagarzinho. É uma oração. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderei escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir os céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá.
Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosas para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu as contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. O assunto de hoje é um assunto especial. Quando você sair, eu pedi para as diaconisas terem para você um distintivo de lapela como esse que eu estou usando. Não dá para ver daí, ele é bem pequenininho e eu coloquei aqui. Esse distintivo de lapela é a figura de 2 pezinhos. Inclusive é chamado dos preciosos pés. Em inglês, precious feet. Em 1973, aqui na América, o aborto foi legalizado, não por o legislativo, como é o correto, de acordo com a Constituição, mas por uma decisão da Corte Suprema dos Estados Unidos. Foi um dia muito triste na história desse país. E o que acontece então é que todo dia 23 de janeiro é o aniversário dessa decisão. E em 1974, no primeiro aniversário, um médico crente colocou no jornal em San Diego a figura desses 2 pezinhos. E o tamanho dele é pequenininho porque esse é o tamanho exato do pezinho de uma criança no ventre da mãe em 10 semanas. E desde então, esses 2 pezinhos se tornaram o símbolo da luta a favor da vida, em defesa da criança no ventre da mãe. Não necessariamente contra o aborto, mas em favor da vida. Quando você receber, você vai notar que os pezinhos estão totalmente feitos, os dedinhos. E é um símbolo do que uma criança é já no ventre da mãe em 10 semanas. No final, eu vou explicar o que eu quero que você faça com isso. Eu falei para vocês que eu vou ler bastante hoje. E eu quero ler para vocês algo que eu li anos atrás. E na verdade, o que eu vou ler para vocês é extraído de um livro chamado Christmas in My Heart. E conta a história de um médico numa época em que o nascimento através de cesárea não era muito comum. Não havia tanta possibilidade. E ele conta uma história fabulosa. E o nome dessa história é The Tiny Foot, ou os pezinhos. Por favor, se você quiser fechar os olhos, ouvir, eu queria que você fosse lá e entendesse o que está acontecendo. Ele escreve assim: 2 anos depois que eu vim para a Califórnia, veio ao meu consultório um dia uma jovem bem frágil, grávida do seu primeiro filho. O prognóstico dela não era dos melhores do ponto de vista emocional, mesmo sendo ela de uma boa família. Eu tentei ajudá-la o melhor que eu pude e a achei bem melhor à medida que o tempo passava, principalmente pelo seu esforço para se manter calma e em controlar-se emocionalmente, como também as suas reações nervosas. 1 mês antes do bebê nascer, o seu exame constatou que estava numa apresentação pélvica. Parto
em que aparece primeiramente a nádega do bebê, ou os pés, ou os joelhos. Geralmente a cabeça do bebê fica na parte inferior do útero por meses antes do parto, não porque é pesado e afunda no fluido que está em volta, mas simplesmente porque cabe mais confortável nesta posição. O bebê não vira automaticamente no 7º mês, como geralmente se crê, mas o bebê que se encontra nessa posição, geralmente no 8º mês se vira, de forma que fica de cabeça para baixo, e assim está pronto para nascer, de forma que somente 1 de cada 25 crianças nascem nesta posição. Isso é bom, porque a percentagem de morte para a criança nessa situação é alta, por causa da dificuldade de retirar a cabeça por último, o que requer rapidez. O cordão umbilical é pressionado no corpo da criança e o pelvis da mãe. Quando não há oxigênio, o bebê então morre. Todos na sala de parto ficam tensos, com exceção da mãe, especialmente da primeira gravidez, quando o perigo é maior. Por isso a mãe é anestesiada. Neste caso, a apresentação pélvica era completa e a nádega do bebê vinha primeiro. A coisa mais difícil numa situação como esta é que o doutor não pode se desesperar, mas deve esperar pela força natural e a dilação completa da mãe. Por isso eu esperei pacientemente, enviando mensagens para a família ansiosa no corredor. Finalmente, a hora chegou para eu agir. Eu consegui empurrar o corpinho de tal maneira que pude pegar o pezinho. Gentilmente, eu empurrei novamente em busca do outro, mas por alguma razão eu não conseguia pegá-lo. Eu empurrei novamente, gentilmente, mas com um pouquinho mais de força. E quando o corpo moveu, deu para ver que era uma menina. E então, para minha surpresa, eu descobri que o outro pé nunca estaria do lado do outro. A coxa inteira estava faltando, de forma que o outro pé não podia crescer. Um defeito que essa menina iria sofrer para o resto da vida. Defeito tal que nunca havia visto antes e nunca vi depois. O que sucedeu foi um dilema interior horrível. Eu sabia da consequência da mãe, já tão nervosa, sabia que a família iria empobrecer, levando essa criança a especialista em todo o mundo, em busca de uma fagulha de esperança. Mas o pior é que eu via uma menina sentada sozinha, enquanto suas coleguinhas riam e dançavam e corriam e brincavam. E então eu reconheci que algo que eu podia fazer para evitar essa situação, a solução estava em minhas mãos. A cada 10 gravidez desta forma, um bebê morre no parto, se não for feito com rapidez. E agora, se simplesmente eu não corresse, se eu fosse devagar com a minha mão, se eu pudesse ir devagar por alguns momentos, não seria um parto fácil de qualquer maneira? Ninguém saberia. A mãe, depois da tristeza inicial, talvez estaria alegre que perdeu uma criança tão defeituosa. Num ano ou depois, ela tentaria de novo e esse episódio seria esquecido. Não traga tal sofrimento sobre eles. A voz dentro de mim dizia: este bebê ainda nem respirou, não deixe ela respirar. Talvez você ia perdê-la de qualquer maneira. Não se apresse, não seja tolo e traga tão terrível tragédia sobre eles. Talvez a sua consciência vai pesar, mas você é mais forte do que ela. Talvez a consciência vai pesar muito mais se você deixá-la nascer. Eu pedi à enfermeira uma pequena toalha enquanto eu ouvia essas vozes dentro de mim. E essa toalha estava sempre disponível ao meu lado. O que eu queria, na verdade, era tapar a visão das enfermeiras para não ver o que somente eu podia ver. E com o toque do pequeno pezinho na minha mão, o futuro dela passou na minha frente. E a minha decisão foi feita. Eu olhei o relógio na parede. 7 minutos já tinham passado, eu só tinha mais 3 minutos. Todos na sala olhavam para mim e eu tentava esconder o meu dilema. Essas enfermeiras tinham presenciado dezenas desses partos. Elas tinham me visto suceder muitas vezes, mas também falhar. Agora elas veriam mais um parto em fracasso. Pela primeira vez na minha vida, eu faria algo contrário do que fui ensinado, porque eu achava que estava fazendo
uma coisa errada, que não era certo. Eu corri com as minhas mãos no corpinho da criança e senti a pulsação. Mas 2 ou 3 minutos seriam suficientes para parecer que eu não estava fazendo nada. Eu empurrei um pouco mais o bebê para buscar as mãozinhas. O passo certo nessa situação. E ao fazer isso, o pezinho do lado bom saiu da toalha e pressionou a minha mão. Essa mão que foi confiada à vida da mãe e da criança. O pé moveu com força contra a minha mão, num sinal de força e vigor. Foi demais para mim. Eu não podia. Eu fiz o parto com o pezinho faltando. Eu confessei para a família no dia seguinte e quase que gaguejando, contei à mãe o meu dilema. Tudo o que previ aconteceu. A mãe ficou no hospital por vários meses. A vi 1 ou 2 vezes e ela parecia pior do que quando a conheci. Ouvi mais tarde que eles tinham estado em Rochester, Chicago e Boston em busca de cura e depois nunca mais ouvi deles. Ao passar dos anos, culpei a mim mesmo por não ter tido coragem e ter dado o lugar à minha tentação. Durante os anos que passaram, nasceu um costume no hospital de termos uma festa muito grande de Natal. Havia sempre uma árvore grande decorada no nosso pequeno auditório. As mulheres gastavam dias preparando e depois de tanto trabalho no ano, era lindo termos um tempo para refletirmos e celebrarmos o Natal em preparação do próximo ano. Neste determinado ano, o costume foi diferente. A árvore estava linda e foi colocada ao lado e todos os doutores estavam lá. As primeiras cadeiras eram para as enfermeiras que patrocinavam a festa. Elas entravam uniformizadas e todos sincronizadas. Levantamos todos quando elas entraram em honra ao seu trabalho e devoção. O coral das enfermeiras começou a cantar e cada um segurando uma vela. Acompanhamos e cantamos Noite de Paz, Noite de Amor. Eu poderia matar a qualquer um que me interrompesse naquele momento. Eu só queria prestar atenção. Então, um flash de luzes iluminou a árvore e um conjunto musical começou a tocar. Violino, violoncelo e uma harpa. Eu penso ser o único moleirão que estava chorando. Eu sempre gostei de harpa, especialmente o talento do arpista ao correr com os dedos nas cordas. E esta então fazia, pelo jeito que tocava, aquele lugar parecer um santuário. Eu esperei que o programa acabasse para poder congratular a enfermeira-chefe. E enquanto esperava, veio correndo uma mulher no corredor. E ela veio com os braços estendidos e disse: "O senhor a viu? O senhor deve ter a reconhecido? Esta é a minha filha que tocava a harpa. Eu vi o senhor a admirar. O senhor não lembra da menina que nasceu com uma perna 17 anos atrás? Tentamos de tudo primeiro, mas agora ela tem uma perna artificial, mas não dá para notar, não é? Ela pode andar, nadar e quase que dançar. Mas o melhor de tudo é que nesses anos que ela não podia fazer estas coisas, ela aprendeu a usar as mãos. E ela será uma das maiores arpistas. Ela ingressa na universidade com 17 anos. Ela é toda a minha vida. E agora ela é tão feliz. E aqui ela está. Ao falarmos, a doce jovem aproximou. Os seus olhos brilhavam e agora ela estava ao meu lado. Este foi o seu primeiro doutor, minha filha, disse a mãe, voz trêmula. Eu podia vê-la relembrando os anos, como eu, até o dia que eu falei com ela. Ele foi o primeiro a falar sobre você. Ele te trouxe a mim. Eu a tomei pelas mãos e vi na parede o velho relógio que estava na sala do parto 17 anos atrás. Eu revivi aqueles terríveis momentos quando a sua vida estava em minhas mãos, quando eu quase a matei. E eu olhei para ela. Você não pode imaginar, minha filha, eu disse. Você nem ninguém pode imaginar o que esta noite significa para mim. Volte, toque novamente a sua harpa por um momento. Toque novamente Noite de Paz para mim. Eu tenho um peso nos meus ombros que ninguém podia ver. Um peso que só você
pôde tirá-lo. Sua mãe sentou perto de mim, apertou a minha mão enquanto a filha tocava. E ela, ao terminar de tocar, eu encontrei a resposta e o conforto que eu tanto esperava. Uma história real de uma criança que poderia ser abortada. No Velho Testamento, havia a adoração a vários deuses. E um dos deuses, pior de todos, é o deus Moloque. Moloque ou Moleque? Eu gosto de moleque porque ele realmente é um moleque. Esse deus era o deus dos amonitas. Amon era um país vizinho de Israel. Israel estava aqui, você tinha Amon do lado e Moabe um pouco abaixo. Amon é hoje onde é a presente Jordânia. E o povo de Israel, quando entrou na terra, durante os dias, principalmente de Salomão, eles adotaram a adoração do deus Moloque. E o deus Moloque era um deus tão terrível porque a adoração de Moloque exigia sacrifício de crianças. E quando o povo de Israel, antes de entrar na terra, Deus já sabia disso mais tarde, Deus claramente falou no livro de Levítico que eles não deveriam, de maneira nenhuma, adorar esse Deus. Eu coloco para vocês alguns gráficos, e eu sei que não dá para ver muito aí, mas isso foi na terça-feira. Existe um site que coloca o número de abortos nos Estados Unidos e no mundo desde 1973. E só para vocês entenderem, até este ano, 63 milhões de crianças foram abortadas nos Estados Unidos. 63 milhões de crianças desde 1973 até hoje. Este site mostra quantos abortos são feitos diariamente. Eu deixei ele aberto por um tempo enquanto eu preparava a mensagem e eu só vi o número aumentar. Aumentar. Esse é um problema mundial, mas é um problema que afeta muito os Estados Unidos. Eu amo esse país e eu tenho certeza que você ama também. Mas é um dos problemas maiores que nós temos hoje. E a única coisa que pode destruir esse país não são forças externas, mas são forças internas. Os Estados Unidos começou com o aborto sendo ilegal. E depois ele se tornou legal, mas seguro. E ele foi continuando, só no primeiro trimestre, só no segundo trimestre. E hoje nos Estados Unidos, os políticos que estão concorrendo para a presidência no ano de 2020, a maioria deles são a favor do aborto, até mesmo no 9º mês. E 2 deles, até mesmo após o nascimento. Nós estamos num problema terrível. Se você matar um filhote de águia ou tocar num filhote de águia, você vai preso. Mas você pode abortar uma criança. No Brasil, é um pouco diferente porque as estatísticas no Brasil não são fáceis de entender. Porque legalmente no Brasil, o aborto é ilegal, a não ser no caso de incesto, no caso da mãe não estar com saúde, se a vida da mãe está em perigo. Mas a verdade é que acontece, existem estatísticas que mostram que no Brasil tem tido somente questão de 2.000 abortos por ano. E eu não creio que isso é verdade. O que nós estamos vendo hoje é a adoração do deus Moloque novamente. Porque esse é um problema espiritual. É questão de vida. Sem vida, queridos, nós não estaríamos aqui. E a Bíblia claramente diz que nós precisamos entender quando a vida começa.
E é por isso que eu escolhi hoje esse salmo, Salmo 139. Eu queria que, se você tivesse a sua Bíblia com ela novamente aberta, o meu propósito hoje é dar para vocês entendimento sobre essa posição importante que a gente tem sobre a vida. O Salmo 139, como eu li com vocês, é um hino, é uma oração escrita por Davi ou alguém em favor de Davi. E ele é dividido em 4 estrofes. É uma poema dividida em 4 estrofes, com 6 versículos em cada estrofe. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que são 24 versículos, 4 estrofes de 6 versículos. As primeiras estrofes, que são as 18 versículos que eu li, é uma reflexão dos diferentes atributos de Deus. E esse contexto é importante para a gente entender os versos que hoje nós vamos meditar. Então, para vocês entenderem, eu coloco aí para vocês a primeira estrofe, que são os versos de 1 a 6, revela a onisciência de Deus. Em resumo, Davi está dizendo assim: o meu Criador sabe todas as coisas. Primeiros 6 versículos, a onisciência de Deus. O meu Criador sabe de todas as coisas. Os próximos 6 versículos, 7 a 12, descreve a onipresença de Deus. Então começa primeiro com a onisciência de Deus, Deus sabe todas as coisas. Depois a onipresença de Deus, o meu Criador está presente em todos os lugares. E a terceira parte, que é onde eu quero olhar, fala da onipotência de Deus. Versos 13 a 18 que nós vamos meditar. O meu Criador está em controle de todas as partes da minha vida. Eu gostaria que a gente olhasse esses versículos. O que eu quero fazer hoje é uma mensagem diferente. Eu falei para vocês que eu li bastante. Eu quero levar vocês a entender esses versículos, principalmente no original. Então, a gente vai bem devagarzinho. Vamos começar com o verso de número 13 e eu coloco para vocês aí várias traduções. NVI coloca assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Na verdade, o original, e eu, em vez de usar uma outra tradução, eu estou traduzindo direto do original. Pois possuíste os meus rins. O original não diz íntimo, diz os meus rins. Entreteceste-me no ventre da minha mãe. Por que rins? Porque naquela época, o que para nós é o coração, para eles eram os rins. Os rins para eles naquela época era o centro de todas as coisas, inclusive o centro das emoções. Então, o que Davi está dizendo é o seguinte: Senhor, tu criaste o íntimo do meu ser, tu criaste as minhas emoções. Então, a criação de Deus lá dentro não tem só a ver com o corpo, tem a ver com a alma também. O Senhor que foi criando a sua personalidade, o Senhor foi criando o seu temperamento, a criança no ventre da mãe. E olha o verso que ele usa: teceste ou entreteceste. E a ideia aí é de tecer, de fazer tricô. E está dizendo que é Deus que no ventre da mãe começa a preparar, a tecer, não só o nosso corpo, mas as nossas emoções. Eu quero parafrasear para vocês o verso de número 13, uma parafrase do verso 13. Pois tu mesmo, Senhor, agindo sozinho e sem assistência de ninguém, formaste os meus rins, o íntimo do meu ser. Esse é o original traduzido ao pé da letra. Pois tu mesmo, Senhor, agindo sozinho e sem assistência de ninguém, formaste os meus rins e o íntimo do meu ser. O que é parafrasear? É dar significado agora de uma forma fácil de entender. Vamos olhar o verso 13 novamente. Agora de uma forma fácil de entender. O que está dizendo? Pois tu mesmo, Senhor, agindo sozinho e sem assistência de ninguém, tu criaste cada parte do meu corpo, incluindo as minhas emoções. Tu entrelaçaste os meus ossos, músculos e veias, quando ainda eu estava no ventre da minha mãe.
Quando é que a vida começa? Essa passagem claramente diz que é quando a concepção começa. Quando o esperma junta com o óvulo. Deus começou um trabalho de criar o ser humano. Verso 14. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Davi olhava e dizia assim: Senhor, vamos olhar o contexto. Tu és onisciente, sabes todas as coisas. Tu conheces o meu presente, o meu levantar, o meu deitar. Tu és onipresente. Tu estás em todos os lugares. Não tem como fugir de ti e tenho certeza que aonde eu estiver tu também estás. Mas tu és também onisciente. E essa onisciência de Deus começou lá no ventre da minha mãe. E ele diz: eu te louvo por isso. Tu me fizeste de forma especial e admirável. Essa menina que nasceu sem um lado da perna, Deus fez ela especial. Eu não entendo por que Deus faz. Nem tudo que Deus faz sentido e Ele não tem que me dar explicação. Mas na Bíblia diz uma passagem que às vezes eu leio e falo assim, mas não entendo ela. Mas está lá. Ele diz assim: eu faço os olhos do que vê e os olhos do cego. Eu faço a boca que fala e a boca que não fala. Eu faço o ouvido que ouve, como também o ouvido do surdo. Por que Deus faz isso? Eu não sei. Mas a Bíblia diz que Deus cria todas as pessoas de forma especial. Especial. Então, se nós vamos tomar uma posição como cristão, a gente tem que entender o que a Bíblia fala. E Davi está dizendo o seguinte: quando eu olho no espelho, ele não está falando isso, eu estou parafraseando. Eu digo assim: Senhor, tu fizeste um trabalho tremendo. Eu te louvo por isso. Verso de número 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Linguagem poética. Quando ele usa escondidos no lugar secreto, quando ele fala de profundeza da terra, de que ele está falando, gente? Do ventre da mãe. A BLH traduz dessa forma: tu viste quando os meus ossos eram feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Vamos parafrasear esse versículo. Meu esqueleto, que determina o meu tamanho, a minha forma, a minha postura, a minha altura, não estava escondido de ti. Senhor, quando tu me fizeste naquele lugar secreto e protegido, o lugar onde tu artisticamente entreteceste, tecestes junto às minhas veias, artérias e todos os meus órgãos. Queridos, nenhum nascimento é produto do acaso. Nenhum nascimento é acidente. Quando eu leio essa passagem, toda a vida, e eu vou mais além. Dias atrás, uma criança veio para mim, depois do culto. A mãe trouxe, e eu não tinha falado sobre isso. Mas a mãe trouxe e falou assim: o meu filho tem uma pergunta para o senhor. Eu disse: manda ele vir. Ele falou assim: pastor, o senhor crê que o aborto é pecado? Eu disse: sim. Ele falou assim: e no caso de estupro? Boa pergunta. Eu disse para ele o seguinte: o estupro é muito triste, e é um erro, e como eu não sou mulher, fica mais difícil de eu responder. O drama que a mulher passa, a invasão do seu corpo, é terrível. Mas a criança não é culpada. A criança não é o estupro. A criança, na verdade,
é alguma coisa boa que sai de uma tragédia. Não estou dizendo com isso que a mãe tem condições de criar essa criança. Existem outras formas de lidar. Nada justifica matar um ser humano. De acordo com a Bíblia, o ser humano já está vivo no ventre da mãe. Se uma criança fosse... Se você pudesse abortar uma criança simplesmente porque ela tem defeitos físicos, nós nunca teríamos um Beethoven, que teve defeitos físicos para todos os casos e foi um gênio musical. Verso 16 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O que Davi está falando? O que o Espírito Santo está falando? Que Deus, quando foi criando a gente, Ele foi criando sabendo tudo o que ia acontecer com a nossa vida. Isso não é determinismo, isso é simplesmente onisciência, onipotência, onipresença de Deus. E Deus foi nos criando da forma que nós somos, de uma forma especial. E o salmista vai terminando dizendo no verso 17: como são preciosos para mim os teus pensamentos. Ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Eu gosto muito a BLH, Bíblia na linguagem de hoje, nesse versículo. Ela diz assim: ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. E são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Contaria, e nunca chegaria ao fim. Qual o meu propósito na mensagem de hoje? O meu propósito na mensagem de hoje é ajudar e informar a igreja sobre essa situação importante que nós estamos vivendo hoje, sobre a importância da vida. Essa é a batalha da sociedade hoje, principalmente na América. Corte Suprema, corrida presidencial, as coisas que estão acontecendo no estado da Califórnia, onde nós vivemos, e, de certa forma, no Brasil, com a eleição de Bolsonaro. E nós, como crentes, precisamos de entender isso e tomar uma posição. Nós não podemos ficar parados. Como nós podemos, então, tomar uma posição como cristãos? Bem, primeiro, a gente teve que viver o que nós cremos. Eu não sei, toda vez que eu prego essa mensagem, uma vez eu preguei essa mensagem anos atrás, e quando acabou o culto, uma irmã estava chorando muito. E eu não fui sensível na mensagem. Eu falei, porque é algo que eu tenho muita paixão. Eu li essa passagem no Salmo 139 com o Steph na terça-feira. E quando a gente começou a ler essa passagem, a gente começou a ficar tão emotivo que começamos a chorar. Lembrando do que estava acontecendo. Quando a gente viu as estatísticas. Porque eu passo com eles na terça, no dia de ensaio, o que a gente vai falar no domingo, para preparar o nosso coração do staff da igreja. E naquele dia eu preguei com tanta veemência e eu fui tão duro que essa mulher estava chorando e eu fui para ela e ela sentia tanta culpa porque ela tinha passado já por 2 abortos. E eu errei em não ter sido sensível. Porque é possível que há alguém aqui me ouvindo, alguém em casa, que você já passou por um aborto ou mais. Meu propósito não é trazer nenhuma culpa para você. Eu espero que você tenha chegado à conclusão que você errou, que foi um pecado, mas nada que o Senhor não possa perdoar. E você pode começar de novo. A Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar. E lembra que justificação é Deus nos declara perdoado como se nunca tivesse pecado antes. Então, meu propósito não é trazer culpa. Agora, não é só mulheres, tem muitos homens que foram a causa de aborto. Você causou uma mulher a abortar e você nunca pediu perdão ao Senhor por isso. Eu quero falar com esses homens também, porque a responsabilidade não é só da mulher. Se ela está nessa situação, é por causa desses homens.
E muitas vezes tem muitos homens que foram a causa desse aborto, não só porque causaram a gestação dessa criança, como também encorajaram a mulher a abortar. Eu espero que você, se ainda não fez, possa pedir perdão ao Senhor, porque a gente tem que viver o que a gente crê. Na semana passada eu li uma passagem em Provérbios 31 e eu queria ler novamente com você essa passagem. Diz assim: fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja o direito dos pobres e dos necessitados. Eu sei que essa passagem está falando das viúvas, dos órfãos, mas, de certa forma, hoje, está falando em favor das crianças. 63 milhões que foram abortadas só nos Estados Unidos desde 1973. Quem é que vai falar por eles? Então, nós temos que tomar uma posição como crente, nós temos que viver o que nós cremos. A segunda coisa que nós precisamos de fazer como crente, nós temos que orar. Nós precisamos de orar para que isso mude. Eu vivo na América desde 1979. Quando eu cheguei aqui, faziam 6 anos que o aborto foi legalizado. E todo ano, eu lembro da data, 23 de janeiro. Pela primeira vez, desde que eu vivo nos Estados Unidos, um presidente teve a coragem porque todo ano existe uma marcha, no dia 23 de janeiro, a favor da vida, para celebrar essa data. Pela primeira vez nos últimos 2 anos, o presidente está presente, e não só ele está presente, mas ele fala em favor da vida. E eu acho isso maravilhoso. Porque nós precisamos de gente que vai falar essa língua, independente do que você pensa dele. Alguém pergunta para mim assim: pastor, o senhor concorda com ele ou o senhor concorda com o que ele faz? Nós temos que orar. Pela primeira vez desde 1973, ou desde que eu cheguei aqui, existe uma fagulha de esperança que isso pode mudar. Pela primeira vez. Quando o aborto foi legalizado, não foi uma lei, foi uma decisão da Corte Suprema. E basta a Corte Suprema novamente reverter. Tudo que a Corte Suprema tem que fazer é reverter e dizer o seguinte: se vocês querem o aborto, tem que ter uma lei. E o que vai acontecer é que cada estado vai ter uma lei diferente. Isso vai acontecer. Mas nós precisamos de orar que isso mude, queridos. A igreja precisa de orar para que isso mude. E a gente tem que orar por centenas e milhares de moças que se engravidam e que precisam de ajuda. A gente precisa de fazer isso. Terceira coisa que a gente precisa de fazer, nós temos que ser sal na terra e luz no mundo. É por isso que eu estou dando para vocês quando você sair isso aqui. Porque você pode levar para o trabalho, você pode levar para a escola, e alguém vai perguntar para você assim: o que é isso? Você fala assim: olha, esse é o tamanho dos pés de uma criança na 10ª semana de gestação. Você não precisa de falar contra o aborto. Tudo que você tem que falar é em favor da vida. A gente precisa de ser a voz das crianças. Outra coisa que a gente precisa de fazer, nós precisamos nos importar mais, votar de acordo com os mais importantes valores de cristãos. Quem vota, e a gente vota tanto no Brasil como aqui na América, alguns de vocês já votam, outros vão votar mais tarde. Pense bem quais são as coisas mais importantes. Quando eu voto, eu penso quais são os pontos mais importantes para mim. Segurança é importante, imigração é importante, claro que é. Economia é importantíssimo. Mas para mim, as 2 coisas mais importantes é a vida e a família. O que o político quer a respeito da vida, ou seja, ele crê a favor ou contra o aborto. E o que ele crê sobre família e casamento? Que o casamento é entre um homem e uma mulher ou é outra coisa? Toda vez que eu vou votar, para mim isso é o mais importante. O restante vem depois. E a gente precisa de entender isso. Quando você for votar,
quando você for escolher alguém para votar, você vai ter que pensar nisso. Outra coisa importante que eu não coloquei aí, mas quando o Cisa falou essa manhã, Planned Parenthood, eu mencionei semana passada, é um órgão do governo, um órgão que tem apoio do governo e eles têm milhões de dólares. E existem centros chamados Crisis Pregnancy Centers, que são centros em volta dos Estados Unidos para dar alternativa a mulheres que querem abortar, ajudando a elas a cuidar da criança ou dar a ela para adoção. E esse centro precisa muito de ajuda financeira, precisa de ajuda de voluntários. Então, se a gente está sério mesmo, quer tomar uma posição, eu quero encorajar você a entrar no Crisis Pregnancy Center mais perto da sua casa. Envie uma oferta essa semana. Ajude a eles e diz assim, olha, eu não posso fazer isso, mas eu quero ajudar vocês. E se a gente fizer isso, eu creio que Deus vai se agradar de nós. Uma das coisas que mais destruiu, eu estou lendo o livro de Ezequiel, acabei de ler o livro de Jeremias, Isaías, as coisas mais que destruíram Israel. Deus fala assim, quem destrói vocês não é o pessoal de fora, vocês são destruídos de fora, porque primeiro vocês foram destruídos de dentro. Vocês perderam a justiça, vocês perderam o amor a mim, vocês caíram em idolatria e vocês começaram a fazer injustiça com os desprotegidos. E eu temo que se Deus não tiver misericórdia, a única coisa que pode destruir a América e destruir a sociedade de hoje é a falta de moralidade nesses assuntos mais importantes, de vida e de família. Por favor, feche os olhos e curve a sua cabeça. A gente vai orar. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, não há como não se emocionar quando a gente fala desse assunto. Tua palavra é muito clara no Salmo 139, que Tu és o nosso Criador, onipotente, onisciente e onipresente. Nós viemos orar agora como igreja em favor dessa situação do mundo de hoje. Vivemos numa época em que a criança no ventre da mãe não tem direito nenhum, que os políticos permitem, Senhor, que elas sejam tiradas do ventre da mãe e mortas, como se fosse um ajuntamento de células e pele. Mas a Tua palavra mostra que ela já tem emoção, que ela já tem, Senhor, ó Pai, a alma criada. Perdoa a sociedade de hoje por fazer isso. Se houver alguém aqui nessa manhã que passou por aborto, ou foi causa de um aborto, perdoa. Se essa pessoa te confessar e te pedir perdão. E agora eu te peço, Senhor, em favor dos nossos jovens, das nossas crianças. Ajuda elas, Senhor, a viver nesse mundo com sabedoria. Pai, Senhor, nas escolas, uma moça de 12, 13 anos pode ter um aborto e os pais nem ter conhecimento. Dá sabedoria aos pais para ensinar as suas filhas. Dá sabedoria aos pais para ensinar os seus filhos. E Pai, ajuda-nos como igreja a entender que nós precisamos de tomar uma posição. Nosso desejo não é apontar o dedo, não é julgar ninguém. Nosso desejo é simplesmente ser sal e luz na terra. Ajuda-nos a ser como Jesus é. Senhor, às vezes eu tenho dificuldade. Me ajuda a ser como Tu és, Jesus, a poder ser firme e amoroso ao mesmo tempo. Por isso nós oramos em favor, Senhor, ó Pai, desse país, que haja uma mudança nessa lei. Nós oramos que Tu possa, Senhor, causar esse
Deus Moloque ser destruído em nome de Jesus. E nós oramos que tu possas, Senhor, usar a igreja nossa. Eu não posso falar de outras igrejas, mas que todos aqui possam sair daqui convictos da posição que nós temos que tomar como crentes nessa área, vivendo o que nós cremos, orando, participando, Senhor, escolhendo pessoas para nos representar de acordo com os teus valores. Dá-nos a tua graça, Senhor. Muito obrigado por essa manhã. Leva-nos, Senhor, num dia abençoado, que a gente possa, Senhor, guardar tudo que a gente aprendeu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ficar de pé nesse momento. Eu vou estar abrindo o altar, vou pedir os líderes do altar para estar aqui. E eu quero, talvez você precise de oração, talvez você precise de um toque do Senhor. E a gente vai estar aqui o tempo que você precisar, tá bom? Fui informado que há um momento de comunhão. Deus abençoe se você quiser ficar. Tenha um dia abençoado e a gente se vê durante a semana na oração na quarta, no culto da sexta ou se não no domingo que vem. Deus abençoe, a paz do Senhor, aqueles que estão nos assistindo. Foi muito bom ter você conosco. O altar está aberto, queridos.